Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores desafios de conservação aqui no Brasil. Vamos falar sobre um tesouro nosso, um ecossistema riquíssimo que está sendo quebrado em mil pedaços. Vamos entender a luta que é proteger a vida selvagem da Mata Atlântica. Para começar, eu quero mostrar um número. Só isso. 12%. Parece pouco, né? Mas o que será que um número assim, tão pequeno, significa para um dos lugares mais importantes do planeta? Pois é, essa é a dura realidade. 12% é tudo que sobrou da cobertura original da Mata Atlântica. E esse número não é só estatística, não. Ele é o ponto de partida que mostra a urgência de tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Então, para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que significa esse paraíso fragmentado. Depois, vamos ver como os animais estão vivendo no limite. A partir daí, a gente parte para soluções da teoria à prática e termina com uma reflexão sobre o futuro dessa floresta. E vamos lá, para a nossa primeira parte, um paraíso fragmentado. Aquela imagem que a gente tem na cabeça de uma floresta imensa, contínua. Infelizmente, para a Mata Atlântica, isso já não é mais a realidade. Hoje o que existe é um mosaico, um quebra-cabeça com milhares de peças isoladas umas das outras. A Mata Atlântica é o que os cientistas chamam de hotspot de biodiversidade. E esse termo tem um peso duplo, sabe? Por um lado, significa uma riqueza de vida absurda, com muitas espécies que só existem aqui e em um outro lugar do mundo. Por outro lado, quer dizer que todo esse tesouro está sob uma ameaça crítica, correndo um risco extremo de desaparecer. Essa metáfora aqui é simplesmente perfeita para visualizar o problema. Não é mais um continente de floresta, mas um arquipélago de ilhas verdes. E o mar que separa essas ilhas são as nossas cidades, as pastagens, as grandes plantações. E é justamente esse isolamento, como a gente vai ver, que causa uma cascata de problemas para a fauna. E isso nos leva direto para a segunda parte da nossa conversa, a vida no limite. O que essa fragmentação toda significa, na prática, para os animais que vivem nessas ilhas? Então pensem comigo, populações de animais ficam presas nessas ilhas sem ter como encontrar parceiros de outras áreas. O que acontece? O cruzamento acaba sendo entre parentes. E isso, geração após geração, vai enfraquecendo a população, deixando todo mundo mais fraco, mais suscetível a doenças. É uma espiral para baixo que os cientistas chamam de vórtice de extinção. É um caminho muito perigoso. E não para por aí. Outro problemão é o tal do efeito de borda. O miolo da floresta é um ambiente super estável. É mais escuro, úmido, protegido. Já a beirada de um fragmento é o oposto. Pega muito sol, muito vento, é um ambiente mais seco. E essas condições são péssimas para as espécies que são mais especialistas. Aquelas que são super adaptadas às condições do interior da mata e simplesmente não sobrevivem nessas bordas. Ok, o cenário é desafiador, eu sei. Mas calma, nem tudo está perdido. E é isso que nos leva para a terceira parte, conectando os fragmentos. Vamos ver agora o que está sendo feito para tentar costurar essa coxa de retalhos e reconectar a vida. O manejo da fauna basicamente atua em duas grandes frentes. A primeira é a in situ, que em latim quer dizer no local. O objetivo aqui é proteger as espécies lá onde elas vivem, no habitat natural delas. A segunda frente é a ex situ, ou fora do local, que entra em campo quando a situação já está tão crítica que a gente precisa de uma intervenção externa para não deixar a espécie desaparecer. No manejo in situ, a ação é lá na floresta mesmo. Isso inclui criar os famosos corredores ecológicos, que são como pontes de mata para a bicharada passar de um fragmento para o outro. Inclui também recuperar áreas degradadas, plantando árvores nativas, que servem de casa e comida. E também tem o trabalho super difícil de controlar espécies invasoras, como o javali ou o sagui, que bagunçam todo o equilíbrio do lugar. Já as estratégias ex situ funcionam como uma espécie de UTI para as espécies. O exemplo mais conhecido é o programa de reintrodução do mico-leão dourado, um sucesso. É aqui que zoológicos e criadouros se tornam verdadeiras arcas de Noé modernas, mantendo populações seguras. E temos ainda os bancos de germoplasma que guardam material genético, funcionando como uma pólice de seguro para o futuro. Muito bem, já entendemos a teoria. Mas como é que essas estratégias viram ações de verdade no dia a dia para resolver os problemas? É o que a gente vai ver agora na nossa quarta parte, manejo na prática. E aqui temos um desafio que, infelizmente, é super comum para quem viaja pelo Brasil: o perigo das rodovias para os animais. Gente, atropelamentos são uma das principais causas de morte da nossa fauna. É um problema gigantesco.
A solução para isso é basicamente engenharia a serviço da vida. Primeiro, se instalam cercas que impedem os animais de chegar na pista e que vão, aos poucos, guiando eles para um ponto específico. E nesse ponto, o que se faz? Se constrói uma passagem segura, que pode ser tanto um túnel por baixo da estrada quanto uma ponte verde por cima. Mas as rodovias são só a ponta do iceberg. Como a gente pode ver aqui, a caça ilegal e o tráfico de animais continuam sendo forças muito destrutivas, ameaças silenciosas que operam nas sombras da floresta. E para cada ameaça dessas, existe uma ação de manejo para combater. Contra a caça, a resposta é dupla: intensificar a fiscalização e, o que é fundamental, trabalhar a educação ambiental com as comunidades locais. Já contra o tráfico, é essencial fortalecer os centros de triagem, os CETAs, que são os lugares que recebem e reabilitam os animais que são resgatados. E todo esse esforço nos leva à nossa última parte: o futuro da floresta. Depois de tudo isso, qual é o objetivo final? Que tipo de futuro a gente está tentando construir para esse ecossistema tão importante? E aqui entra um conceito da conservação que é simplesmente genial, o de espécie guarda-chuva. A ideia é que, se a gente focar os esforços em proteger uma espécie que precisa de um território gigante e super saudável para sobreviver, a gente acaba, por tabela, protegendo centenas de outras espécies que vivem debaixo desse mesmo guarda-chuva. E na Mata Atlântica, a grande guardiã, a espécie guarda-chuva por excelência, é a onça-pintada. Proteger a onça significa proteger os rios, as matas e todas as outras espécies que fazem parte do seu mundo. A presença dela é o maior sinal de que o ecossistema está saudável. E tudo isso é para evitar um fenômeno que é de verdade assustador: a floresta vazia. É quando a gente olha a paisagem, a floresta está lá, verdinha, de pé, parece que está tudo bem. Mas os animais sumiram. Foram extintos localmente pela caça, pelo isolamento, e sem os animais para espalhar sementes, para polinizar as flores, a floresta não se regenera. Ela vai morrendo, em silêncio. E a gente termina com essa pergunta que vai muito além da biologia. Uma floresta sem animais é de fato uma floresta? Ou é só uma coleção de árvores? A resposta que a gente der a essa pergunta define não só o futuro da Mata Atlântica, mas o valor que nós damos à vida em todas as suas formas.